Sexto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de número 14 está na página 216, o capítulo 11. O que nós vamos estar vendo nesse capítulo? A gente vai estar estudando, então, as circunferências e os círculos, tá? Qual que é a diferença entre uma e a outra? Como que a gente diferencia? Então, na introdução do capítulo, ele vai falar um pouquinho sobre a questão da bicicleta, né? Que ela é considerada o meio de transporte mais adequado na busca de um mundo mais sustentável. Ela foi inventada no século XIX e, na época, era fabricada com quadros de madeira. Com o passar dos anos, passou a ser confeccionada com elementos mais leves e resistentes. Aí, de acordo com essa imagem que vocês estão observando, todo mundo, alguns já conhecem, mas não identificam dentro da matemática. Então, a gente vai estar relacionando ela, associando ela com a matemática. Nós temos o aro, que está posto, então, as rodas da bicicleta, elas são compostas por um aro redondo de metal, e existem várias hastes finas ligadas ao centro até esse aro, que são os nossos raios. Então, a gente vai estar estudando algumas coisas com relação a essa imagem e qual que é a diferença e os elementos que compõem tanto a circunferência como o círculo. Como nós podemos observar na imagem que está aparecendo, nós temos aqui a circunferência e a ideia do círculo. Na circunferência, todos os pontos ficam em uma mesma distância, ou seja, eles são equidistantes do centro A. Por exemplo, aqui, se a gente pegar de A até B, tem uma certa distância. Depois, de A até C, esse segmento também tem a mesma distância. Depois, de A até D, também tem a mesma distância. Então, essas distâncias são as mesmas. Tá? Já no círculo, então a união desses pontos equidistantes na circunferência, se eu vou ter vários pontinhos, a união desses pontinhos vai formar a minha circunferência. Então, o que é a circunferência? É a união desses pontos que estão à mesma distância desse nosso centro, ou seja, eles são equidistantes. Já o círculo, os pontos que estão no plano fazem parte. Então, como a gente consegue observar ali, o ponto M, o ponto N e o ponto O, eles estão na parte interna. Só que eles não estão numa mesma distância com relação aos outros pontos, o B, o C e o D. Logo, o círculo une a circunferência, ou seja, todos os pontos que estão à mesma distância e todos os pontos que estão dentro dela. Por isso que a gente consegue diferenciar um do outro. Então, o nosso exemplo aqui, eu coloquei aqui, tentei fazer um exemplo para ficar mais fácil. Então, digamos assim, ó, nós temos aqui o nosso centro, que eu chamei aqui de vértice A, e nós temos aqui, então, eu coloquei o ponto B, o ponto N, o M e o C. Lembrando que os pontos sempre são representados por letras maiúsculas. Se nós pegarmos uma régua e medirmos do ponto A até o ponto B, digamos lá que tenha 2 centímetros. Medirmos do ponto A até o ponto N, 2 centímetros. Do ponto A até o ponto M, 2 centímetros. Do ponto A até o ponto C, 2 centímetros. Ou seja, a distância desses pontos do centro A até cada um dos seus elementos é a mesma. Então, eles são equidistantes, tá? Ele tem o mesmo valor. Se a gente consegue analisar aqui, ó, entre o ponto N e o ponto, esse pontinho aqui, ó, vai ter outros pontinhos. Então, vai ter infinitos pontos aqui, ó, que nós conseguimos fazer tracejando, até não conseguir mais ter a visualização. Então, a união desses pontos aqui vai formar a nossa circunferência, ou seja, todos esses pontos que a prof foi fazendo ali, esses pontinhos, eles estão a uma mesma distância do nosso centro A. Eu vou fechá-los aqui para ir um pouco mais rápido, então.
redondo. Então, com vários pontos, nós conseguimos fazer, então, a nossa circunferência. Um exemplo bem simples. Um anel. Qual é a diferença entre um e o outro? A gente não consegue visualizar o centro dele. Mas se nós pegarmos bem aqui no centro dele e levarmos em consideração a distância até o arco, né, até formar a circunferência, a distância vai ser a mesma, certo? Então, o exemplo bem típico, ó, de uma circunferência é a gente lembrar sempre do anel. Ele é vazado, né? A gente tem que passar, então ele é vazado, a gente só tem o contorno dele. Então, a união desses pontos que estão à mesma distância do centro formou a nossa circunferência. Qual é a diferença do anel para uma moeda, por exemplo? Ela é fechada, certo? Então, dentro da moeda, né, na parte interna dela, existem outros pontos que não estão numa mesma distância. A diferença de um para o outro, circunferência, e aqui nós vamos ter a ideia, a noção de um círculo, que é o próximo que a gente vai estar visualizando, então. Se nós pararmos aqui e analisar as duas imagens, o nosso círculo, por exemplo, se a gente pegar outros pontos aqui, eu vou ter alguns pontos aqui em volta, vários que estão a mesma distância. Ou seja, eu vou ter aqui em volta pontos equidistantes. E aqui na parte interna, eu vou chamar aqui de ponto B, ponto P, ponto V, ponto S. Eu vou ter outros infinitos pontos aqui na parte interna, que no final, se nós formos fazer o fechamento, nós conseguimos, simplesmente vai ter infinitos pontos que você não vai nem conseguir identificá-los. Logo, vai formar o quê? Uma figura fechada, com infinitos pontos na parte interna. Então, o que vem a ser o círculo? O círculo, ele reúne a circunferência e todos os pontos dentro dela. A diferença, então, um exemplo bem simples aqui para a gente conseguir visualizar. Então, nós vamos ter aqui uma circunferência com os pontos equidistantes, certo? E nós temos aqui, então, o nosso círculo, que ele é formado também por uma circunferência, que é o contorno, e, além disso, ele é formado por todos os pontos internos,